Nós estamos aqui com o Allen, seus filhos, o Arthurzinho, né? E eles tiveram uma experiência bem interessante de avistamento aqui na cidade de Lavras. Então, Allen, conta pra gente aí o que você experienciou aqui na cidade. Olha, Edson, foi em meados de 2015, exatamente nessa mesma época do ano. Eu me lembro que meu pai tem um pomar próximo da casa dele, do outro lado da rua. Eu fui com o Arthur apanhar umas mexericas, né? Eram 11 horas da manhã, estava perto do almoço. E o Arthur tinha uns 5 anos, né, Arthur? E a gente já tinha apanhado as frutas e quando a gente estava voltando, o Arthur estava no meu colo. E ele gostava muito de aviões. Desde pequenininho, avião, a gente morava perto do aeroporto lá em Brasília. E ele apontou para o avião, falou, avião. Aí a gente foi olhar o avião. E só que o que me chamou a atenção, que depois que o jato comercial estava passando, tinha uma estrela, uma luz que eu imaginei e falei, uai, mas que estrela é essa tão forte 11 horas da manhã? E a gente começou a observar. Aí tinha a secretária do meu pai, estava lá com a gente também, eu mostrei para ela, falei, olha Carmen, que estrela que é aquela ali? E no que a gente observava, essa estrela ela se dividiu, se transformou em 2, bem lentamente. E de 2 ela passou para 3 e mantinha uma simetria espacial entre elas. E aquilo aconteceu, essa divisão, durante uns 4, 5 segundos. E depois, da mesma forma com que ela se dividiu, ela foi se juntando. Se juntou em uma, se juntou e simplesmente desapareceu. Assim, como aqui é uma região que... Ela chegou a apagar ou foi para algum lugar? Não, depois que ela se juntou em uma só, o brilho dela aumentou a intensidade. E depois desse aumento de intensidade, ela simplesmente apagou. Entendi. E desapareceu. Eu pesquisei bastante sobre isso depois, até mesmo olhei no Flight Radar para ver qual é esse avião que passou, se tinha algum outro fenômeno, mas não encontrei nada que conseguisse justificar aquele fenômeno. Foi uma experiência interessante, nós éramos em 3 pessoas ali, e conseguimos constatar que foi um fenômeno aéreo não identificado. E o Arthurzinho, qual foi a sensação de observar essa coisa diferente? No momento eu fiquei com um pouco de medo e um pouco, como é que eu explico? Uma sensação assim de pensamento. Aí eu pensei o que era aquilo, porque era bem estranho. E qual o movimento que ele fazia? Ele ficava parado, aí por exemplo, ele ficava parado, aí depois ele foi se transformando, depois foi como meu pai disse, ele se formou deu aquele pulso e sumiu. Uhum. Deu um brilho, depois ele desapareceu. Sim. E teve algum outro tipo de avistamento aqui na região? Que vocês presenciaram também? Sim, a gente estava no rancho, era um domingo à tarde, foi um avistamento também diurno, né? Logo depois do almoço, umas 2 horas, 3 horas da tarde, a gente estava na piscina e a visada do céu ali é muito boa, é muito nítida, fica no alto, né? E tinha um objeto, parecia um paraquedas, só que fechado, a vela fechada. E ele descia fazendo um movimento suave. E nesse ponto, quando ele estava mais ou menos no meio da abóbada celeste assim, ele meio que estagnou. E parecia que assim, se ele seguisse o curso de queda dele normal, ele ia cair próximo ali dentro do lago da represa. Só que depois ele continuou a trajetória e foi chegando para trás, bem próximo da linha do horizonte. A gente estava aí, a Fernanda, as crianças, meus irmãos, e falou assim, dá pra gente pegar o barco e ir lá. Só que à medida que ele foi descendo do meio da abóbada para baixo, ele recuou drasticamente para trás. Né? E o que me chamou a atenção que era assim, negro. Ele tendia para o negro. Eu, durante os tempos de exército e tal, eu até pensei, falei, bom,
se fosse uma vela de paraquedas, verde-oliva e tal, ela seguiria o curso da descendente, mas não tinha nenhum vento, nem nada. E outro detalhe, se fosse um paraquedas militar, alguma coisa assim, ele teria que ter sido lançado por uma aeronave. Não teve aeronave, não tinha absolutamente nada, o céu estava limpo, sem nuvens. E à medida que ele foi caindo, caiu além do horizonte, a gente não conseguiu nem verificar onde que a queda aconteceu. Balão não poderia ter sido. Olha, eu acho pouco provável, porque tinha uma dimensão muito grande. Era grande, de grande proporção. Grande. Eu imagino que, pela proporção do tamanho em relação à distância, era uma coisa aí, um objeto que tinha pelo menos uns 50 metros. E com um movimento que não era muito lógico. A partir do momento que ele estava caindo, eu acho até que era assim, plausível de ser um balão meteorológico pelo tipo do movimento, etc. Mas depois que ele fez essa parada e depois continuou a descendente e chegando para frente, a gente não conseguiu identificar. Conta pra gente, a gente está fazendo aqui alguns levantamentos, né? Pegando alguns casos também na região, e a gente foi numa área rural, né? Entrevistar o Adelício, né? E após as filmagens, né? A gente estava ali conversando e tal, e eu peguei o laser e a gente ficou colocando no céu, né? Em alguns pontos, conversando. Conta pro pessoal aí o que a gente viu. Olha, foi muito curioso, porque... Foi dia 1º, né? 1º de junho agora de 2021. De 2021. Sim. Agora, fresquinho. O sol tinha acabado de se pôr, não eram 7 horas ainda, e o Edson estava me mostrando, ele estava mapeando as estrelas assim com o laser e a gente observando os satélites, né? É o horário onde os satélites estão mais evidentes. Passou um satélite no sentido leste-oeste, e logo depois tinha um outro objeto fazendo o sentido norte-sul. E nesse momento o Edson colocou o laser nesse objeto e ele deu um flare. No momento eu acreditei, falei, bom, será que é um satélite? Eu já estava com o celular aberto no Orbitrek, a gente mapeou, o outro satélite que tinha passado no outro sentido estava mapeado no Orbitrek, e esse outro objeto não. E à medida que o Edson colocava o laser nele, ele respondia com um flare. Então foi um avistamento bem interessante, de uma forma bastante nítida e com diversas testemunhas. Né? Se fosse um satélite, teria constado ali no programa, né? Mas naquele caso... E ele foi indo até se esvair. Ele respondia com flare, ficava tranquilo, depois respondia novamente. Foi uma experiência bem interessante. Né? Bem interessante, rápida, né, mas efetiva, né? Foi. Pena que não deu tempo da gente filmar esse fenômeno, né? E o Arthurzinho aqui, ele estava conversando com a gente e disse que pretende no futuro aí trazer no canal dele, tem até um canal no YouTube, né? E trazer também algumas coisas sobre OVNIs, né? Que agora ele ficou interessado. Então é a futura geração aí de ufólogos já surgindo aqui em Lavras, Minas Gerais. Inclusive com direito a pesquisa de campo e vigílias no currículo. Inclusive ontem a gente foi fazer uma vigília, não vimos nada, né? Mas o Arthurzinho estava lá. A gente subiu, né? Montanha acima. E o céu estava maravilhoso aqui, a região, dá para você ver a Via Láctea assim com bastante perfeição. Vimos bastante aviões, né, passando também, mas OVNI, infelizmente, ontem o mar não estava para peixe, né? Mas se continuar insistindo, com certeza, nessa região aqui que tem grande incidência ufológica, vão aparecer coisas aí que vão continuar sendo registradas pelos moradores locais. É verdade. E como o Edson falou, a região do sul de Minas, sendo um hotspot do fenômeno OVNI, o conselho que a gente dá para quem gosta, para quem é entusiasta do assunto, olha para o céu, sai à noite, larga a tecnologia, faz uma observação. Além de ser bom para a mente, vocês vão ver fenômenos bem interessantes. Isso mesmo, galera. É isso aí. Então, a gente agradece aí o Allen, o Arthurzinho aí,
pelo depoimento e vamos continuar aí na nossa pesquisa.